Olá, rede! Bem-vindo ao FARIN, sua rede de informação sobre segurança e proteção contra incêndio. Olá, chegue mais! Faça parte da nossa rede através da nossa página no LinkedIn, linkedin.com/FARIN-podcast, e também curta e compartilhe os nossos conteúdos, estão disponíveis nas plataformas Spotify, Apple iTunes ou Apple Podcast e também via YouTube. Lembrando que esse é um projeto independente, todas as opiniões aqui geradas e produzidas são nossas como idealizadores e dos nossos convidados, não representando nenhum tipo de serviço ou assessoria especializada. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com Rogério Lim. A pedidos? Exatamente, né? O vencedor aí com o tema de proteção passiva na nossa última enquete. Rogério Lim, é um prazer aqui estar contigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é diretor aí da BPP. Conta um pouquinho para nós aí sobre a sua bagagem, né? Onde você atua hoje como profissional e da onde surgiu o incêndio aí na sua carreira, como que você chegou até aqui. Olá, Pedro, Murilo, muito obrigado pelo convite. É uma honra eu estar aqui com vocês para compartilhar um pouco mais aí, né, nesse podcast aí. Fiquei muito feliz de saber que vocês estão gravando um podcast nessa área de segurança contra incêndio. A gente precisa de ideias criativas como a de vocês. Eu acredito que isso daí fomenta, estimula e valoriza os profissionais dessa área. Então, eu fico muito feliz aí com o convite de vocês. Bom, me apresentando, eu sou o diretor-presidente hoje da Associação Brasileira de Proteção Passiva, então, proteção passiva contra incêndio, e eu também atualmente estou como superintendente do CB24, que é o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio da ABNT, da onde fazem parte 18 comissões de estudos, incluindo as ativas e as passivas. Então, vamos bater um papo aí bacana aí, e aí a gente vai explorando os assuntos. Legal, obrigado, Rogério, obrigado por estar fazendo parte aqui com a gente, disseminando conteúdo, e principalmente proteção passiva, foi tão pedido aí por amigos próximos e também ali através da enquete da LinkedIn. Bom, Rogério, conta para nós um pouquinho aí da sua bagagem, né, como profissional, aonde surgiu o tema de proteção passiva, né, como que você chegou aqui como especialista hoje na área? Legal. A questão de segurança contra incêndio está um pouco no sangue da família. Então, a minha família, ela tem uma empresa, criou uma empresa há 23 anos atrás, especializada nessa área de proteção passiva. Então, a empresa é familiar até hoje, né? A gente continua com os meus pais, com o meu irmão, né, atuando nessa área, e a gente sempre foi dedicado exclusivamente à proteção passiva contra incêndio. Então, inicialmente era segurança estrutural em situação de incêndio, depois a gente partiu para compartimentação de ambientes, a questão de selagem, corta-fogo, controle de materiais de acabamento e revestimento, e esse segmento, ele vem se desenvolvendo. Então, a minha bagagem, ela é toda pautada em algumas empresas multinacionais que eu trabalhei antes de trabalhar, né, junto com meus pais, já fui estagiário na época lá com eles. Então, a gente ia aprendendo algumas coisas, ia arriscando lá, eu cuidava do site, cuidava, né, de planilhas, a gente ia tocando algumas coisas e a empresa foi crescendo, né? Os primeiros anos foram muito difíceis, o pessoal não conhecia, né, as soluções que existiam, por que você precisava pintar um material incombustível contra o fogo, né? Por que você tem que pintar o aço, por que você tem que proteger ele contra o fogo, né? E não pensavam na questão do colapso estrutural em situação de incêndio. E foi feito um trabalho, né, dos meus pais junto aos corpos de bombeiros. Então a gente atuava muito, né, em conjunto aí com os regulamentadores, justamente para desenvolver uma regulamentação adequada para o setor, baseada em normas estrangeiras e normas internacionais. E a empresa foi se desenvolvendo, né, até hoje, né, ser uma das pioneiras aí do setor. E junto disso também a associação, né, a associação da qual eu sou presidente hoje. Estou no meu 4º ano de mandato. E é uma associação que eu tenho muito orgulho de dizer, porque a gente conseguiu unir o setor em prol, né, da segurança contra incêndio, de melhorar e elevar o nível técnico do setor. Legal. Rogério, conta para nós aí qual é o papel da associação hoje, né? O que ela faz, né? Ela tem algum tipo de parceria com projetistas, instaladores, profissionais da área, e como ela contribui para essa questão da cultura aqui no Brasil? Legal.
Então, o papel da associação, quando eu fundei a associação junto com os membros fundadores, né, isso é um trabalho em equipe, né, isso aí eu sempre reforço, não é o esforço de uma pessoa somente aqui, eu estou na liderança sim, mas ele é um trabalho de uma série de pessoas aí envolvidas no setor, pessoas sérias, né, comprometidas, o Roberto Ramos, que é o nosso vice-presidente, né, o Paulo Pena, que é o nosso diretor financeiro, todos os coordenadores técnicos, né, a equipe de diretoria de educação, diretoria, né, de relações aí com o mercado. Então, todo esse trabalho, ele é um trabalho em conjunto. Então, a gente sabe que a associação é o quê? É a pessoa se dedicar, né, voluntariamente a desenvolver uma série de atividades em prol da sociedade, né? A gente não está ali, a associação não visa lucro, a associação não tem preferência por uma marca ou por outra, a associação, ela está lá para desenvolver um papel social, né, muitas vezes preencher uma lacuna que o governo não consegue preencher. Então, o nosso papel é realmente estimular as normas técnicas, é estimular esse papel de cada setor, né, de cada empresa que está envolvida com produção passiva, e são muitos setores, né, a sua pergunta é justamente quais são os setores que estão envolvidos. Aí a gente tem desde projetistas, empresas de engenharia, a gente tem fabricantes de materiais nessa área de produção passiva, são muitos, né? Então você tem desde o revestimento intumescente para estruturas metálicas, mas ela pode ser aplicada a vários outros tipos de estruturas também, dependendo do tipo de composição que ela possui. Você tem a questão de materiais de selagem porta-fogo, então empresas nessa área também são muito ativas, né, dentro da BPP. A gente tem universidades, a gente tem laboratórios de segurança ao fogo, a gente tem certificadoras, né, como é o caso da UEL, que vocês entrevistaram também o Vinícius, grande amigo, e uma série de outras entidades. Então, quando a gente fala de associação, é importante a gente ter essa pluralidade, né, de opiniões, essa pluralidade de visões, né, e aí cada um entra com o seu conhecimento técnico para favorecer, de fato, o quê? A segurança para a sociedade. E aí a gente faz isso através de normas técnicas, faz isso através de produtos de qualidade, de inovação também. Então, a gente estimula muito isso com os nossos associados. Legal. Uma coisa assim, né, Rogério, vou caminhar aqui agora mais para tentar desmistificar um pouquinho aí da proteção passiva, né? Então, a gente já conheceu aí o Rogério, conheceu a associação, a BPP, Associação Brasileira de Proteção Passiva, mas como funciona a proteção passiva? Eu escolho alguma... da onde sai isso? É do decreto do bombeiro? Como é que funciona? Como é que começa essa necessidade da proteção passiva? Onde ela surge? Como começa um projeto? Bacana, ótima pergunta, Murilo. Eu vou começar contando, né, uma história de 1666, vocês devem conhecer a história do grande incêndio, né, de Londres. Então a gente em 1666 tirou uma série de lições desse grande incêndio que devastou a cidade inteira. Esse incêndio, ele queimou mais de 10 mil casas, mais de 100 desaparecidos, né, então uma série de vítimas aí provavelmente fatais, não foram computados oficialmente, mas ele tomou conta da cidade inteira. Por quê? Por uma falta de uma série de medidas de produção passiva, né? Então, quando o incêndio se iniciou na padaria lá do Sr. Farner, justamente ele esqueceu o forno dele ligado, né? Voou alguma faísca lá e começou o incêndio na padaria dele. As construções à época eram todas em estrutura de madeira, usava-se muito palha, né, como cobertura, você tinha muito material combustível, e era uma colada à outra. Então, isso favoreceu o crescimento do fogo pela cidade, né? Você tem um material combustível, você tem ele viajando com muita facilidade de uma edificação para outra, e as ruelas eram muito pequenas, então você tinha uma série de dificuldades de acesso de viatura. Então, à medida que as casas iam pegando fogo, e o comércio ia pegando fogo, a estrutura era afetada. Quando a estrutura era afetada, essas edificações colapsavam, né? Essas pequenas edificações de 2, 3 pavimentos colapsavam e invadiam a rua, então você já não tinha acesso de viatura, você tinha facilidade de propagação de chamas, então você não tinha o quê? Medidas de compartimentação, você tinha um material extremamente combustível. Então tudo isso chama atenção para o quê? Para uma série de medidas que hoje são conhecidas como proteção passiva, e isso se apoia num tripé. O tripé é justamente o quê? Segurança estrutural em situação de incêndio, então eu tenho que permitir, né, que as pessoas consigam fugir dessa edificação em segurança antes dele colapsar, e eu também tenho que permitir que o bombeiro consiga adentrar ele para combater, fazer resgate, sem que ele colapse. O bombeiro tem que ter a segurança de que ele não vai colapsar enquanto ele estiver lá dentro,
A gente teve recentemente um incêndio, né, na Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, onde infelizmente perdemos 2 bombeiros, né, militares, oficiais, e isso é muito triste, né, porque ele está lá combatendo, está fazendo resgate, e a edificação não suporta estruturalmente, né, mas ali também você tinha a questão da compartimentação. Então, como é que o fogo ele avança com facilidade horizontalmente, e como é que ele avança verticalmente? Você tem vários fatores. Então, desde uma laje que tem que cumprir a resistência ao fogo, até os sistemas prediais. Então, você tem o quê? Uma série de tubulações de sistemas hidráulicos, né, que vão derreter na hora do incêndio, né, de tubulação plástica. Você tem cabo elétrico que vai levar o incêndio, a fumaça para outros pavimentos. Então, essas áreas de sistemas prediais têm que receber o quê? Tem que receber sistemas de fire stop, sistemas de selagem corta-fogo, né? Então, evitar o quê? Que o fogo se alasse com facilidade. E o terceiro ponto, que é controle de materiais de acabamento e revestimento. Então, tudo que você instala em piso, parede, forro, mobília, vai contribuir para a rápida evolução do fogo e da fumaça. E aí, ali, a gente tem que conseguir controlar e postergar ao máximo o flashover, né? Porque a gente sabe, depois do incêndio generalizado, você já não tem muito o que fazer, né? As pessoas não conseguem sobreviver num ambiente com incêndio generalizado. E antigamente o flashover costumava acontecer em 5 a 8 minutos, hoje em dia ele acontece em 3 a 4 minutos. Por quê? Por conta do uso intensivo de materiais derivados de polímeros. Então, quando a gente tem uma abundância de hidrocarbonetos, esse fogo, ele não somente cresce mais rápido, mas também emite mais fumaça, e ele também é um fogo que chega ao flashover com mais facilidade, libera-se mais energia. Então, resumidamente, esses são os 3 pilares, né? Segurança estrutural em situação de incêndio, compartimentação e controle de materiais de acabamento e revestimento. Obviamente, outras medidas de proteção passiva, né, que já estão tão no nosso dia a dia, a gente acaba não percebendo. Saídas de emergência. Enxerga. Saídas de emergência são medidas de proteção passiva. Então, dimensionamento de rotas de fuga, né, essas paredes de escadas protegidas, né, a própria porta corta-fogo é uma medida de compartimentação de ambiente. Essa questão também de sinalização de emergência, né, acaba sendo abarcado um pouco dentro das medidas de proteção passiva. São medidas que não precisam de um acionamento automático ou manual. Então, quando você tem algum dispositivo, né, de ativa, como um detector de fumaça, ele precisa de um acionamento para ele soltar o alarme e avisar as pessoas, isso é um sistema ativo. Agora, o passivo, ele normalmente não está à nossa vista, ele não está a olho nu, ele não é tão perceptível quanto as medidas de proteção ativa. Só que elas visam isso, evitar o colapso estrutural, garantir que o fogo não viaje com facilidade, a fumaça também não. Então, pelo que você está me dizendo, todas essas medidas elas têm que ser pensadas na fase de construção, certo? Né? No momento que eu estou erguendo o prédio, exato. Na fase de projeto. E para edifícios existentes, de prédios antigos, como que eu readequo uma instalação muitas vezes antiga que não tem esse tipo de instalação, de proteção, para que eu não tenha essa situação, por exemplo, que ocorreu no Sul? Tem Perfeito, como adequar? Pedro. Perfeito, Murilo. Com certeza, existem várias medidas hoje em dia, vários produtos, né, e soluções na área de proteção passiva, né? O ideal é, obviamente, nascer junto com o projeto. Só que já temos um passivo aí de milhares e talvez milhões de edificações construídas, que precisam ter uma série de medidas. Então, o que acontece? A nossa regulamentação, ela é por unidade federativa. Então, os bombeiros que normalmente criam essas regulamentações, eles preveem, né, de forma prescritiva, o que você tem que fazer em cada situação. Então, a questão da segurança estrutural está abordada nessas instruções técnicas, nesses documentos, de que forma você tem que proteger, onde você tem que proteger, quando você tem que proteger. Então, isso tudo está abordado para compartimentação também. Agora, quando você tem edificações já construídas, né, e isso não está previsto em projeto, é possível fazer as adequações. Só que o que a gente costuma dizer? Você fazer depois a proteção passiva, ele acaba sendo algo sempre muito mais custoso. É a mesma coisa que ativa, né? Vamos instalar um sistema de sprinkler depois que o prédio levantou. O custo vai ser muito mais alto do que se você instalasse ele durante a fase de execução da obra, né? Ou se você tivesse isso já projetado. Mas é possível sim. Alguns exemplos, né, de soluções de proteção passiva são
os revestimentos intumescentes são aplicados em estruturas metálicas, então eles expandem em contato com o calor, cria uma camada de carbono para dar esse isolamento térmico e evitar que a estrutura metálica atinja o quê? A sua temperatura crítica, que está lá em torno dos 500 graus Celsius. Então, quando atinge esses 500 graus Celsius, ele já não aguenta mais toda aquela carga e ele vai colapsar, e aí leva o prédio abaixo. Outras medidas como portas corta-fogo, são medidas de compartimentação de ambientes. Você tem a questão em CEMAR de vernizes retardantes para madeiras, você tem retardantes de chamas aplicados em cortinas, em carpetes, você tem uma série de produtos, né, o anel intumescente para tubulação plástica, que ele intumesce também e estrangula, né, essa tubulação, à medida que ele vai amolecendo, ela estrangula e ele fecha essa abertura, evitando a passagem da fumaça e do calor, né, e das chamas. Então, tudo isso são medidas de proteção passiva. Legal. O Rogério, exaustão, por exemplo, de fumaça em rotas de fuga, principalmente em prédios verticais, é considerado uma proteção passiva? Quando que é obrigatório utilizar? O que você tem a dizer sobre isso? Legal, Pedro. Extração de fumaça é uma medida de controle de produção ativa, tá? No caso de você realmente ter o acionamento, né, de um equipamento ou de sistemas aí de extração de fumaça ou de controle de fumaça, são medidas de proteção ativa. Quando você tem um híbrido, eu costumo dizer, existe o híbrido entre ativa e passiva, né? E normalmente, quando que a gente tem isso? Dampers corta-fogo, por exemplo. Então, em hospitais e prédios aí que você tem essa interligação de dutos de ventilação, de ar-condicionado, você tem que ter damper corta-fogo. E o damper corta-fogo, né, vocês sabem como é que ele funciona, você tem duas formas de funcionamento, mas ele tem que fechar na hora que é detectado fumaça ou um princípio de incêndio nessa edificação. Então, ele tem esse papel fundamental de que ele é uma medida ativa porque ele é acionado automaticamente, né, por um mecanismo, só que depois que ele é acionado, ele é uma medida de compartimentação de ambientes. Então, ele evita que a fumaça e o fogo viajem de um ambiente para o outro, né? Então, eu costumo dizer que ele é o híbrido entre ativa e passiva. Ele cumpre as duas funções e ele é também ativa. E uma parede de corta-fogo? Uma parede de corta-fogo, ela está lá estática, ela é uma parede resistente ao fogo, ela não depende de nenhum acionamento, ela propriamente já tem as propriedades de resistência ao fogo. Legal. Não, eu iria entrar até um pouquinho mais, Rogério. Como que funciona assim? Quais são as principais normas? Se eu preciso caminhar, por exemplo, eu vou lá fazer um projeto, né? Eu vou fazer um AVCB de um cliente. Aí eu pego lá o rol de medidas no decreto estadual. Eu tenho lá compartimentação, tenho tal coisa. Uma parede corta-fogo, por exemplo, existe uma norma para uma parede corta-fogo? Como é que funciona o dimensionamento de uma parede corta-fogo? Não, eu preciso fazer uma pintura intumescente. Para que caminho que eu vou? Existe uma norma para eu fazer? Eu tenho uma premissa para fazer essa pintura intumescente? O bombeiro tem alguma IT para isso? Não, perfeita pergunta, Murilo. Existe sim, a gente tem um arcabouço de normas aí na área de produção passiva que eu te diria que devem ser mais de 50 normas. Então, começando aí pela principal, uma das principais, na minha opinião, a NBR 9077, inclusive está sendo revisada, que são de saídas de emergência. É uma norma extremamente importante, né? Depois de Joelma, Andraus, a gente aprendeu bem a lição de que você tem que ter as escadas protegidas, que as pessoas não podem subir a edificação, elas têm que descer, porque o fogo, a fumaça vão subir, vão, né, atingir os pavimentos superiores. NBR 6479, de portas corta-fogo. Então, é um método de ensaio, né, para determinar quanto tempo uma porta resiste ao fogo, e aí garantindo a integridade e o isolamento térmico. Né? Qual que é a diferença entre integridade e isolamento térmico? A integridade é ele garantir que ele vai continuar lá, ele não vai ter uma deflexão, por exemplo, uma abertura que vai permitir passagem de chamas. E o isolamento térmico é garantir que esse sistema, esse conjunto, não vai levar a temperatura do outro lado a ponto de poder ignizar algum material, né, e fazer com que o fogo passe, né, de um ambiente para o outro por um determinado período de tempo. Então, as portas corta-fogo, uma P90, ela tem que aguentar 90 minutos, do outro lado eles fixam termopares, para ver se essa temperatura se eleva acima de aproximadamente 200 graus, tá? A grosso modo. Então, você tem uma série de normas, né, de ensaio, você tem uma série de normas, de requisitos, de diretrizes, para você, de fato, conseguir
regulamentar, e o Corpo de Bombeiros adotam essas normas, né? Por quê? Porque o papel do regulamentador é ele definir onde, como e quando vai ser aplicado. Então, ele vai falar assim, edifícios com altura de 80 metros, você tem que ter um tempo de resistência ao fogo das estruturas de 90 minutos, 120 minutos, né? Edifícios menores, você pode ter lá 30 minutos, 60 minutos. Edifícios que têm mais do que 750 metros quadrados, que medidas de controle de material de acabamento e revestimento precisa. Então, o meu forro de madeira, eu preciso fazer algum tratamento retardante? A madeira não nasce retardante, né? Então, eu tenho que fazer um tratamento? Sim, ele tem que atender uma determinada classe de propagação de chamas e de emissão de fumaça. Então, aí você tem a NBR 9442, você tem a STMM 662. Cada uma delas são normas de ensaio que medem, né? Se ele propaga rapidamente as chamas, ele não pode ser utilizado em ambiente interno. Se ele emite muita fumaça, ele não é favorável às pessoas fugirem daquele ambiente também. Então, tudo isso tem normativa, sim, tem as instruções técnicas, as principais de proteção passiva, a IT-08, aqui em São Paulo, né, que fala de segurança das estruturas, situação de incêndio, só que aí eu não falo só de estrutura metálica, eu tenho estruturas de concreto, então a NBR 15200, eu tenho estruturas de madeira, a NBR 7190, as de compartimentação de ambiente, eu tenho a 6479, eu tenho a 10636, de paredes, determinação do tempo de resistência ao fogo para paredes. Aí eu tenho a nova de selagem, então, trazendo algumas normas novas, né? A 16944, parte 2, é uma norma recentemente publicada, acabou de ser publicada há 2 meses, e ela trata do quê? Como é que você faz ensaios de selagem resistente ao fogo em sistemas? E aí tem sistema hidráulico, elétrico, né, de telefonia, como é que você faz essa selagem em cada um deles? Diferentes características, né, esses sistemas. Exato, mas são muitas normas, tá? Sem dúvida, se pudesse, sem dúvida. a gente ficava aqui falando de todas elas, porque todas elas são relevantes, né, para algum assunto, e todas elas vão cobrir, né, esse arcabouço. Tem uma norma muito interessante, a NBR 16951, foi publicada há 1 mês e meio aí também, e ela fala o quê? De incêndios em fachadas para larga escala. Então, quando você tem a larga escala, como aconteceu em Grenfell, o que poderia avaliar esse tipo de comportamento? Um ensaio em larga escala. Esse ensaio em larga escala tem que ter pelo menos 7,90 metros de altura. Você monta o sistema da fachada inteira, você coloca a selagem perimetral e você avalia se esse incêndio ele escala ou não essa edificação. Então, em Dubai, a gente teve uma série de dezenas, né, de prédios que pegaram fogo. O Grenfell, infelizmente, 72 mortes aí, e abriu o debate. Então, tudo isso tem que ser pensado, e quanto antes a gente produzir normas, e quanto antes elas forem adotadas de forma eficaz pelas corporações de bombeiros, a gente está prevenindo tragédias. Eu tenho uma dúvida, você falou sobre a questão estrutural de concreto, como que a proteção passiva ela contribui para esse tipo de estrutura? Eu ainda, me dá um exemplo prático, eu não entendi, é algum tipo de selagem também que é feito? Como é que funciona, Rogério? Não, ótima pergunta, Pedro. Quando a gente fala em estruturas de concreto, não necessariamente você tem que ter um produto de proteção passiva. Então, isso que a gente desmistifica. Nem sempre proteção passiva é aplicação ou uso, emprego, instalação de algum produto. Às vezes, a própria estrutura, ela sendo dimensionada e projetada de uma forma adequada, atendendo a NBR 15200 nesse caso, ela já tem a sua segurança estrutural em situação de incêndio. Então, no caso do concreto, o que existe? Existe o cobrimento da armadura. Então, a armadura, ela está a uma certa distância, né, desse concreto. Então, define-se o quê? Por método tabular, ou pode ser calculado, né, a norma te permite isso, mas um certo cobrimento, ele vai te dar 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos ou 120 minutos. Então, depende do cobrimento da armadura, né? O próprio concreto, né, ele é um material incombustível, ele dá e é um bom isolante térmico. Então, ele mesmo protege o vergalhão. Por que você não quer que o calor chegue no vergalhão? Porque se o calor intenso chegar no vergalhão, o coeficiente de dilatação é diferente, né, do aço. Então, o aço, ele tem um coeficiente diferente, ele vai aquecer rapidamente, ele é altamente condutor, e ele vai o quê? Além de irradiar esse calor internamente, ele vai desplacar outros blocos de concreto. E aí essa estrutura vai perder a sua resistência mecânica, e aí você pode ter um colapso. Tanto que existem muitos casos de colapso de edifícios aí construídos com estruturas de concreto. Exemplo disso é a Secretaria de Segurança Pública aí do Rio Grande do Sul.
mais recente, né? Indo nessa parte de elétrica, mudando aqui um pouquinho o conceito, existem alguns cabos que já são anti-chama, por exemplo. Neste caso, eu não preciso de selagem ou são assuntos separados? Eu preciso ainda complementar com selagem. Vamos pensar num cenário de eletrocentros, tá? Onde eu tenho bandejamento de cabos de alta tensão, de média tensão, enfim. Perfeito, não, ótima pergunta. Mesmo que o cabo seja anti-chamas, né, como eles designam, anti-chamas é uma palavra muito genérica, né, então a gente costuma falar em ignitabilidade, flamabilidade, propagação de chamas, tem muitos conceitos por aí, mas no final das contas a gente quer o quê? A gente quer garantir, se for para compartimentação, eu quero evitar, né, nas passagens de paredes e de lajes corta-fogo, eu quero garantir o quê? Que o cabo não e aquela selagem lá vão segurar o fogo e a fumaça naquele ambiente. Agora, existem outras medidas, né, de proteção passiva para cabeamentos, mesmo que eles não tenham essa proteção anti-chamas, na própria concepção dela, é possível você utilizar pinturas ablativas, é possível para evitar essa propagação Okay. de chamas. Então, a indústria é muito comum eles aplicarem a pintura ablativa, que é uma pintura flexível e que absorve a umidade do ambiente, reduz a temperatura, né, e ela carboniza levemente para garantir que a propagação das chamas não continue. Tá? Então, isso Ok. daí é objeto até de certificações, né? E o outro conceito é o quê? Eu quero garantir a condutividade elétrica dos meus cabos. Então, em uma situação de incêndio, por exemplo, todo o cabeamento que está ligando o gerador para um elevador de emergência, ele deveria manter a condutividade térmica por um determinado tempo. Aí você usa o quê? Os chamados envelopamentos com fibra cerâmica. Normalmente são feitos com fibra cerâmica grossa, porque aí você garante que a temperatura não vai atingir uma temperatura que vai afetar o funcionamento dos cabos elétricos. E aí é uma solução mais robusta, digamos assim. Uhum. Legal. Tenho mais uma aqui para eventualmente tirar algum mito do mercado. Proteção passiva e ativa. Um ou outro ou os dois, Rogério? Os dois sempre, com certeza, Pedro, os dois sempre. É uma coisa que eu sempre falo, né? O mercado, a indústria toda entende a necessidade de todos os sistemas de segurança contra incêndio. Sempre que me perguntam o que é melhor, né? Eu tenho muitas vezes alunos que falam, não, produção passiva não. Se a gente fizer só produção passiva, a gente está garantido. Não, você não está garantido. Você tem que ter todas as medidas de segurança contra incêndio que a regulamentação prevê. Por quê? Isso é o mínimo. Agora, você como analista, como engenheiro, analista de riscos, você tem que prever outros riscos que a regulamentação não prevê. Né? A gente não está aqui para cumprir tabela, a gente está aqui para salvar vidas, né, e proteger patrimônio quando possível. Então, se essa é a nossa missão e essa é a nossa função, a gente tem que ir além, tecnicamente, a gente tem que entender exatamente quais são as medidas mais adequadas, a gente tem que conseguir adotar elas de uma forma, né, que elas trabalhem em harmonia. Então, eu vou dar um exemplo, né, que eu costumo sempre utilizar, o edifício The Edwards, em Dubai, dezembro de 2005, dia 31 de dezembro, na virada do ano. Todo mundo alugou para subir nessa edificação, para acompanhar os fogos que iam acontecer no Burj Khalifa, que ia ser inaugurado. Burj Khalifa lá aos 800 metros, The Edwards em frente aí, a essa edificação. Pegou fogo no restaurante do The Edwards. Ele ficava mais ou menos no 20º pavimento, só que essa edificação tinha 65 pavimentos de altura, e a fachada inteira dela era de material combustível, um isopainel, né, com acho que polietileno internamente. E o que aconteceu? Esse incêndio do restaurante se propagou pela fachada. Nossa, virou uma Esse tocha. incêndio, ele começou a escalar a edificação inteira e começou a entrar em todas as unidades autônomas. À medida que ela ia entrando em todas as unidades autônomas, né, o que acontecia? Ele podia invadir o quarto, invadir os corredores e impossibilitar a rota de fuga para muita gente. Por quê? Porque ele escalou essa edificação em menos de 5 minutos. Muito Nossa. Então, rápido. 65 metros foram consumidos em 5 minutos. E aí, todas as unidades autônomas, eram milhares de unidades autônomas, entraram em combustão. O que aconteceu? Você tinha um bico de sprinkler em cada uma dessas unidades autônomas. Se esses bicos de sprinklers não tivessem funcionado, provavelmente você teria fatalidades. Esse prédio foi evacuado integralmente, você não teve nenhuma fatalidade, teve 13 feridos leves, né? E isso mostra o sucesso de você adotar
todas as medidas de segurança contra incêndio. Obviamente, a escada estava compartimentada, as portas corta-fogo também funcionaram, né, o sistema de alarme de incêndio funcionou, a sinalização devia estar adequada, né, as pessoas não entraram em pânico. Então, aí a gente vê um claro exemplo, né, de como a proteção ativa e passiva se complementam, e tem que ser sempre assim. Eu vou aproveitar um pouquinho esse gancho, fazer um rápido desenho aqui ilustrativo. Eu moro num prédio de apartamentos, tá, Rogério? E lá tem um pessoalzinho mais de idade, aí a síndica adotou que para ficar fácil para o pessoal tirar o lixo, ela colocou as lixeiras ali na onde tem a escada, na parte da escada enclausurada, e aí ela segura a porta aberta com as lixeiras. O que a gente está vendo aí? Então você tem duas situações extremamente graves, né, Murilo? A primeira é que você não pode ter lixeira obstruindo qualquer rota de fuga, qualquer saída de emergência, né, e qualquer caminho que se percorra não pode ter uma lixeira, porque na hora da emergência, né, as pessoas têm que ter essa facilidade. O segundo fato agravante é justamente o quê? A pessoa manter a porta corta-fogo aberta. Então, o que a gente teve? No caso do Campo Belo, né, teve um incêndio num edifício residencial, alguns moradores relataram que as portas corta-fogo estavam abertas para circulação por conta da Covid, para circular mais o ar e o Covid não ficar no ambiente, e para as pessoas, algumas alegaram também que era para as pessoas não colocarem a mão na maçaneta, que algumas pessoas utilizavam a escada, né, para trânsito. E o que aconteceu? Aconteceu um incêndio no terceiro pavimento. Esse incêndio, ele invadiu o corredor, o hall, né, ele ignizou toda a parte de sistema elétrico dessa edificação, então fica uma torre inteira sem energia, e aí, consequentemente, a Defesa Civil interditou o terceiro e quarto pavimento, só que o prédio inteiro ficou inabitável, porque não tinha energia elétrica, queimou, derreteu o busway, o fogo subiu, começou a alastrar, né, pelo busway, perdendo a compartimentação, mas o que foi o mais grave? A fumaça inteira que invadiu o corredor, com a porta corta-fogo aberta, invadiu a escada, e era a única rota de fuga. As pessoas começaram a descer, 2 pessoas perderam a consciência, inalaram fumaça, né, e aí vieram a falecer. Então, a gente teve 2 fatalidades nesse incêndio, aconteceu no começo do ano, agora em março, e isso é muito trágico, né? Então, quando você pensa nessa porta corta-fogo que a síndica do seu prédio deixa aberto, cabe orientar ela que ela, primeiro, está colocando a vida das pessoas em risco, ela está descumprindo uma regulamentação, é passível de multa, então o bombeiro tem aplicado muita multa, até onde eu sei, vários corpos de bombeiros têm feito uma fiscalização intensa na base de denúncia. É óbvio que você não quer que seu prédio tome uma multa, mas acho que cabe alertar, né, a síndica quais são as consequências, né, e que alguém pode pagar com a vida, isso que é o pior. Uhum. Eu até usei esse exemplo aqui para trazer assim, acho que tem até muita gente aqui, muito da nossa audiência talvez tenha toda essa um bom nível dessa consciência com relação à proteção passiva, desculpa, mas muita gente fora do nosso nicho, né? E aí esse é um pouco do nosso objetivo também aqui no podcast, né? De tentar que esse conteúdo chegue para mais gente, chegue para os síndicos, né? Que ouçam que o Rogério, né, tá aqui conosco hoje. A aula que a gente está tendo aqui hoje é muito importante ter essa visão do que é proteção passiva, exatamente como você iniciou, que muitas vezes a gente nem enxerga, nem sabe que ela está ali, mas saber para que serve. Se tem uma porta corta-fogo, mantenha fechada, né? Não coloca nada no caminho da rota de fuga, enfim. São alguns detalhezinhos aí pra gente puxar. Rogério, esse assunto é muito amplo, não dá pra gente formar ninguém, né, nesse espaço de tempo, mas pelo LinkedIn fiquei sabendo do evento da BPP, que vai ocorrer agora em agosto. Queria que você falasse um pouquinho, fica à vontade para fazer o convite para quem quiser participar. Acho que é uma oportunidade interessante. Sem dúvida. Para quem quiser Estamos falando se aprofundar um pouquinho. Em disseminar conteúdo, né? Eu acho que complementa, né? Um complemento. Com o objetivo do podcast. Legal, Pedro, Murilo, complementando o que o Murilo comentou agora há pouco, né, realmente a ideia é levar esse tipo de conteúdo de uma forma prática, né, e fácil do pessoal entender. A gente tem essa missão de educação realmente do setor, né, de profissionais da área, de pessoas que são entusiastas, que querem conhecer mais produção passiva, e a gente tem um curso. Então, tem um curso que é o chamado Módulo 1. Nesse curso são 8 horas, eu que entrego esse conteúdo atualmente, e dentro desse curso a gente aborda todas essas questões de produção passiva.
Então, quem tiver interesse, a gente tem 3, 4 turmas por ano, né? A gente acaba, um deles vai estar dentro, inclusive, do CIP, então a gente faz 2 dias antes do CIP, dá tempo do pessoal pegar a base da produção passiva e ir para o evento com os conceitos solidificados. Então, esse curso, né, é algo que passaram já 500 alunos aí pelas minhas mãos, espero ter muito mais alunos aí futuramente, né, para a gente Com poder certeza. contribuir. Muitos corpos de bombeiros também já receberam esse curso, mas é um trabalho incessante, é aquele trabalho de formiguinha. E aí, dentro desse seminário, Pedro, que você comentou, o Seminário Internacional de Produção Passiva contra Incêndio, vai acontecer 11 e 18 de agosto. Ele é um evento organizado pela BPP junto com o IPT, então, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, dá todo o apoio ao Laboratório de Segurança ao Fogo e Explosões, né, na figura aí do Antônio Fernando Berto, né, um grande amigo, e, na minha opinião, um dos maiores especialistas aí de produção passiva que a gente tem no país, né, um dos maiores experts aí, tem um profundo conhecimento na área, e esse seminário, ele traz o quê? Ele está na 5ª edição, então já foram feitas várias outras edições, ele traz conteúdo internacional, a gente traz a visão e a abordagem de alguns palestrantes internacionais, então nessa edição a gente vai ter o Abhishek Chabra, que é da empresa certificadora, é uma certificadora, TBW, e ele vai falar o quê? Justamente de como garantir a qualidade e a certificação de elementos de fachada. Né? Então, por ser um organismo certificador muito forte em Dubai, eles vão trazer essa visão, porque eles são especialistas nessa área. A outra palestra que vai ter é de elementos envidraçados resistentes ao fogo, né? De um outro laboratório aí de fogo, da Alemanha, que vai vir também dar esse conteúdo. A gente vai ter gente também da Bélgica, vamos ter palestras de construtoras, então a gente vai ter uma grande construtora aí falando também como que eles adotam as medidas de produção passiva, como é que eles aumentam a qualidade, né? Nesse caso é uma construtora grande, não sei se eu posso comentar o nome dela aqui, mas Fica à é a vontade. Cirela, né? Uhum. É a Cirela, e do pessoal do Sul, a gente vai ter uma palestra sobre segurança contra incêndio em estruturas de madeira. Então, a gente está trazendo aí um especialista nessa área, o Maurício Vário. Temos também palestras sobre inspeção predial, então a gente vai ter o atual relator aí da norma de inspeção predial, vai ter um capítulo de segurança contra incêndio, então o Frederico aí vai estar com a gente também. Bom, é uma série de conteúdos, não vou lembrar agora de todos os palestrantes, mas a ideia é o quê? São 2 dias de seminário, uma plataforma online extremamente dinâmica, interativa. A ideia é que a gente possa permitir o relacionamento entre as pessoas. Vai ter uma sessão de degustação de vinho, como a sommelier, vai ter uma série de atividades aí de visita a estandes, né? Então, espero que vocês estão convidados já, o que a gente pode fazer é gerar, inclusive, um VIP, né, do podcast de vocês, para quem estiver ouvindo, se inscrever gratuitamente, né, porque tem um custo de inscrição, mas quem estiver ouvindo aqui, a gente gera um QR Code, gera um link para vocês, Legal, e aí vocês podem divulgar para os seus ouvintes aí estarem participando desse evento. Show de bola. Quem Show ouviu de até bola. o final ganhou Quem a ouviu até o inscrição. final ganhou, exatamente. Exato. Rogério, estamos encerrando aqui. Por último, antes da gente finalizar, queria que você desse uma dica de leitura para a nossa audiência e fechasse com seus contatos pessoal, aí, LinkedIn, algum e-mail. Fica à vontade. Como você preferir que te acessem aí. Legal, bacana. Eu sou uma pessoa bem acessível, né? A dica de leitura que eu deixo é a problemática de incêndio em edifícios altos. Então, é um livro recém-publicado, né? Os autores é o Coronel Rogério Duarte, a professora Rosária Ono, né? E o Coronel Silvio Bento, todos eles extremamente conhecedores profundos aí, eles falam tanto de medidas de produção ativa quanto passiva, eles falam de tipologia de construção, né? Eu tive a honra de escrever o prefácio desse livro, então li ele inteiro, apreciei o material extremamente prático, bem ilustrado também, e esse livro ele é gratuito. Né? A gente pode talvez sortear eu tenho algumas cópias físicas, né? A gente pode sortear uma cópia física aí através do canal de vocês, depois eu mando aí para vocês legal, sortearem show de bola, gente. Com certeza. Com certeza. E
Quanto aos meus contatos, né, o pessoal pode me buscar no LinkedIn, Rogério Lin, né, aí põe a BPP ou algo do tipo aí para me encontrar, me adicionar, eu sou extremamente acessível. Se quiserem o meu e-mail também, rogerio.lin@abpp.org.br. Fico à disposição. Legal. Poxa, Rogério, muito obrigado, muitíssimo obrigado mesmo. Uma aula aqui contigo hoje, um prazer muito grande, uma simpatia enorme aí e sem dúvida conhecimentos, né? Pra gente aqui já foi assim, uma aula. Pro Brasil todo aí um baita de uma informação. Se você me permitir, eu queria parabenizar esse tipo de iniciativa. Eu acho que a gente tem que estimular mesmo o setor, tem que valorizar os profissionais de segurança contra incêndio. Existe muito campo, né, a ser desenvolvido. Vocês viram que a gente falou aí de normalização, a gente falou, né, de inovação, de tecnologia. Tudo isso está permeado. Obviamente, a gente tem que fazer o que é certo, né, e não encontrar o caminho fácil simplesmente. A gente tem que buscar a melhoria aí contínua, e vocês estão cumprindo essa missão, então eu queria parabenizar vocês também pelo programa. Sou fã de vocês, já ouvi aí alguns dos programas, né? Então contem comigo aí para divulgar, inclusive, aí para toda a comunidade. Valeu, obrigado. Fechado, Rogério. Bom, você que está nos assistindo, obrigado por ter acompanhado até aqui. Nós vamos deixar todos os links da BPP no nosso post no LinkedIn, assim como o QR Code, né, para o evento também da BPP. Até a próxima. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço.